Essa decisão do STF foi gerada a partir de uma quantidade de provas que o Eduardo Bolsonaro gerou contra si mesmo, a céu aberto, né? Todos os brasileiros vimos como ele conspirava contra a pátria. Então, não tinha como ele não ser considerado réu. Ele vai ter direito agora ao amplo processo, né, defesa, etc. Mas, assim, as provas eram abundantes. Se a gente pudesse fazer um trocadilho, ele está sendo considerado réu por excesso de provas, né, por provas geradas contra si mesmo. Agora, eu acho que dois elementos, inclusive, antes de a gente dizer os próximos passos, que eu acho que ficam de aprendizados para a gente, Leandro. O primeiro é que, mesmo condenado pelo crime que lhe está sendo imputado, esse episódio do Eduardo Bolsonaro, ele mostra um vazio legal, porque depois de ele fazer o que ele fez contra o país, a condenação máxima a qual ele está sujeito ser uma pena de 4 anos de cadeia, né, onde, por ser réu primário, ele nem iria para o regime fechado, porque no Brasil, menos de 8 anos você não vai para o regime fechado, mostra um problema que a gente tem estrutural, né, no nosso marco legal, de não prever um tipo penal para quem sai do país e comete alta traição. Se a gente olhar legislações de outros países do planeta, Estados Unidos, Reino Unido, tem países que, um caso como a atuação do Eduardo Bolsonaro, são casos que levam à pena de morte. Eu sou, obviamente, contra a pena de morte, sou um abolicionista penal, mas eu digo só para a gente entender a gravidade, Leandro, desse caso. Então, acho que isso também fica de aprendizado da urgência que a gente deveria atualizar nosso marco legal para contemplar no nosso ordenamento jurídico o crime de alta traição à pátria. O Eduardo está cometendo, conspirando contra o país, gerando taxas e tarifas contra o país, sanções contra autoridades públicas. Acho que essa é a primeira questão. Segunda, você me pergunta, ele pode ser candidato? Por enquanto, ele pode ser candidato, né? Lembremos que ele não está inelegível no Tribunal Eleitoral. Então, ele pode ser pré-candidato, na verdade, porque antes das convenções partidárias de julho do ano que vem, ninguém pode se declarar candidato, tem que se declarar pré-candidato. Ele pode ser um pré-candidato, mesmo estando fora do país. A questão é saber se a legenda dele, o Partido Liberal, topa isso ou se ele mudaria de partido. Outra coisa é ele pisando no país para fazer campanha, para participar da convenção do seu partido que o lançaria a candidato, ele poderia, nesse momento, ter um problema com a justiça, porque ele está sendo um réu que está à revelia da justiça se negando a participar do processo. Ele não tomou cartas no assunto quando ele foi interpelado nesse processo antes de ser tornado réu, quando ele estava sendo investigado, ele não se apresentou, ele não constituiu advogado, ele não se defendeu. Então, obviamente, esses precedentes geram, inclusive no caso de uma condenação, ele ter que puxar cana, porque como ele atua à revelia da lei, nem os benefícios de réu primário de poder cumprir uma pena em liberdade ele poderia. Então, a situação dele é muito delicada. Nesse sentido, os próximos passos agora é acompanhar o processo, esse julgamento. Ele deve ser condenado, se vai ser com uma pena maior ou menor, isso a gente vai ver, se vão ter agravantes, mas deve ser condenado, primeiro porque ele não vai se defender, e segundo porque, como eu comentava a princípio, tem muitas provas que ele gerou contra si mesmo. Agora, quando sairia essa condenação? Antes ou depois do processo eleitoral do ano que vem? Qual é o ritmo da justiça? Se for antes, ele voltou ao país e condenado, ele se tornaria, pela lei ficha limpa, uma pessoa proibida de participar da eleição. Essa, digamos assim, é o baile que a gente vai ver entre a justiça criminal e a justiça eleitoral para poder ver as possibilidades que o Eduardo terá de disputar as próximas eleições. A questão é, no caso do Eduardo não participar, ele abre a possibilidade para que o irmão dele seja o Flávio Bolsonaro, como vem sendo aventado nos próximos dias, o candidato do clã Bolsonaro? Isso acho que está por ver-se. Professor, fica aí que eu quero convidar aqui para a nossa conversa a Carla Bogo, que é cientista política da ESPM. Agora sim a gente consegue te ver, Carla, muito bem. Seja bem-vinda ao All News, muito bom dia. Você me ouve bem? Ouço sim, Leandro. Maravilha. Bom dia, Beto.
Seja Tudo bem? bem-vinda. Já que o professor já deu a opinião dele, eu queria saber a sua agora sobre o mesmo assunto. Eduardo Bolsonaro acabou de se tornar réu em votos unânimes, né, por unanimidade no STF. E eu queria entender, ele está nos Estados Unidos. Pode voltar para o Brasil? Não pode? O professor já disse que ele pode ainda se candidatar, quer dizer, pode ser pré-candidato, por conta dele não ter sido ainda condenado, só virou réu, por enquanto. Como é que a senhora vê essa situação? E daqui a pouco a gente vai falar sobre o pai, que também está numa situação difícil agora por conta do julgamento. Queria que a senhora falasse. Bom dia. Oi, Leandro. Então, como eu vejo a situação do Eduardo Bolsonaro neste momento, eu vejo que ele perdeu a narrativa, né? Ou essa narrativa ficou enfraquecida. Por que eu digo isso? Essa narrativa, né? Esse conceito tão vilipendiado nos últimos anos. Porque o Eduardo ele se tornou réu por unanimidade. Então não há nenhum dissenso aí, né? Então o Eduardo ele se torna réu e todos os juízes estão de acordo que há aí problemas que precisam ser na arena jurídica que precisam ser resolvidos. O que acontece com ele então no meio político? Ele passa então talvez a se tornar um parceiro tóxico. Então, talvez o que a gente veja aí nas próximas semanas é uma tentativa de afastamento, que eu acho que já vinha acontecendo, né? Um afastamento do Eduardo Bolsonaro, os seus colegas a evitá-lo. Né? E talvez isso que o Beto colocou, abra espaço para um outro candidato, talvez o Flávio, porque é isso, né? A família, ela funciona ali, ela muito gira em torno dela mesma. E a gente tem um elemento aí que eu acho muito interessante, de uma pesquisa que saiu anteontem pela Quest, que é algo completamente contraintuitivo. Então, o centrão, a direita, vinha, né? A gente precisa centrar forças em um candidato para combater o presidente Lula nas próximas eleições, então a gente precisa centrar fogo em um candidato. E o que essa última pesquisa Quest traz? Que a pulverização de candidatos pode ser interessante. Isso é completamente contraintuitivo, né? Porque a pulverização de candidatos, abrindo aí um leque maior de candidatos, um cardápio maior de candidatos para o eleitor, principalmente para o eleitor, que nessa pesquisa Quest o Felipe Nunes vem chamando de independente, né? Então 31% aí desses eleitores, que não se dizem nem lulistas, bolsonaristas, nem direita, nem esquerda, quando você tem um cardápio maior de candidatos, esses eleitores eles vão ter mais possibilidades de escolha do que de votar no presidente Lula, porque é a única opção possível fora dessas duas dimensões, fora do que seria fora da polarização. Né? Então, esse elemento que ele traz é bastante interessante e talvez fortaleça candidaturas como a do Flávio Bolsonaro, como da Michelle. Eu estou falando fortaleça não necessariamente para a disputa eleitoral, né, de um segundo turno, mas nessa dinâmica de eu vou apresentar mais candidatos. É claro que a Michelle e o Bolsonaro, o Michelle e o Flávio, eles chamam atenção aí para esse polo bolsonarista, né? Mas aí posso também ter outros candidatos ali sendo empurrados para o centro e, portanto, trazendo aí uma certa simpatia desse eleitor, desse independente. Perguntar para a senhora e para o professor também sobre essa questão de o que acontece com um da família se resvala no outro. E aí o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele disse que a PGR descreveu os crimes cometidos pelo Eduardo Bolsonaro fora do país. Aí eu tenho aqui as aspas do Alexandre de Moraes. Há relevantes indícios de que as condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro tinham como objetivo a criação de um ambiente institucional e social de instabilidade, com a aplicação de crescentes sanções a autoridades brasileiras e prejuízos econômicos ao Brasil, como modo de coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal a decidir favoravelmente ao réu Jair Messias Bolsonaro no processo de tentativa de golpe, em total desrespeito ao devido processo legal.
Fecha aspas. Essas aspas são do ministro Alexandre de Moraes. O Cristiano Zanin, o outro ministro do STF, acompanhou, assim como os outros, essa declaração do Alexandre de Moraes. E aí, professor, eu queria saber o seguinte, a Carla já falou para a gente que é possível que o Eduardo Bolsonaro apoie o irmão, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato nas eleições de 2026, só que o pai também está sofrendo com um julgamento. E aí a minha pergunta é a seguinte, o que acontece com os dois? Resvala na possível candidatura de Flávio Bolsonaro? Porque assim, a gente está falando, primeiro foi o pai, né? Eu vou falar sobre ele aqui no jornal, agora o irmão. Como é que fica a possível candidatura de Flávio Bolsonaro para 2026? Pois é, Leandro, acho que pegando uma carona no que a Carla comentava, resvala não só na vida do Flávio, que está acontecendo com o Eduardo e com o Jair, resvala em todas as candidaturas do campo da direita e da extrema-direita brasileira. Esse justamente é o xadrez que está ocorrendo. A gente, como a Carla também trouxe, quer dizer, o clã Bolsonaro ele é muito cioso dos seus próprios interesses. E aqui num difícil exercício de empatia com o clã Bolsonaro, tem a sua razão de ser, porque eles percebem que o Centrão está tentando dar um bypass na família. Né? O que a gente escuta dos bastidores é que o Tarcísio gostaria de ser o candidato, mas ele gostaria de ter uma pessoa que não carregasse o sobrenome Bolsonaro de vice. O Ciro Nogueira, idealmente, ou eventualmente a ex-ministra Tereza Cristina, mas que eles querem se aproveitar do capital eleitoral da família Bolsonaro sem ter um nome Bolsonaro na chapa. E a família Bolsonaro, obviamente, se dando conta de que eles querem, né, que o Centrão quer dar esse passa-moleque neles, dizem não, aqui não. Por outro lado, o Centrão tem uma razão de ser em pensar isso, porque a pesquisa da Quest que a Carla trazia mostrava como o sobrenome Bolsonaro tem uma rejeição elevadíssima. Né? O Eduardo Bolsonaro tem mais de 2/3 de rejeição do eleitorado. 67% do eleitorado diz que não votaria de jeito nenhum no Eduardo Bolsonaro. E os dois nomes com maior rejeição depois do Eduardo, apresentados para os eleitores, são os nomes do Jair e da Michele. Então, efetivamente, o sobrenome Bolsonaro, ele tem aquele paradigma, ele é fundamental para uma candidatura passar para o segundo turno, mas o sobrenome Bolsonaro complica muito a vida dessa chapa num segundo turno. Então, esse baile entre o Centrão e a família Bolsonaro, que um precisa do outro, mas um quer dar uma rasteira no outro, a gente vai acompanhar daqui até o segundo turno da eleição do ano que vem. Agora, esse aparente paradigma que a Carla trazia, acho que também é muito interessante, porque a Quest fez 10 cenários eleitorais de primeiro turno. Nesses 10 cenários, efetivamente, nos 4 cenários onde o número de candidatos da oposição contra o presidente Lula são menores, o presidente Lula vence no primeiro turno, venceria hipoteticamente no primeiro turno, e um deles, inclusive, empataria numericamente. Nos outros 5 cenários onde os números de candidatos da oposição são maior, aí você empurraria a eleição para o segundo turno. Então, efetivamente, isso ocorre porque, neste momento, quando a gente olha o dado da pesquisa, que são os resultados da pesquisa espontânea, que é aquela quando a gente pergunta para o eleitor, para o cidadão, quem ele pretende votar e não apresenta a sugestão de nomes, o resultado da Quest também é eloquente. 75% dos brasileiros, ou seja, 3 de cada 4 brasileiros não sabem em quem votar, não tem um nome na cabeça. Isso mostra que é muito difícil a gente falar de simulação de primeiro turno, muito mais de segundo turno nesse momento. Então, obviamente, o cenário se mostra aberto. Agora, o fato concreto que a pesquisa trouxe, que dialoga com o que a gente está falando, é que a força do sobrenome Bolsonaro no primeiro turno é enorme. O Bolsonaro é o adversário mais, né, o Jair é nas simulações o adversário mais competitivo para enfrentar o Lula, estando numa situação de empate técnico, segundo a Quest, embora ele não será o candidato, isso mostra a força do nome dele. E depois, nos cenários onde o Eduardo Bolsonaro aparece, ele aparece na frente de todos os outros nomes, e no cenário com o Tarcísio, que seria o queridinho, né, da centro-direita, o Eduardo Bolsonaro aparece só 2 pontos percentuais atrás. Ou seja, aparece numa situação de empate técnico com o Tarcísio. A família Bolsonaro, olhando isso, percebe
que o Flávio Bolsonaro, na iminência do Eduardo também não poder ser candidato, talvez o Flávio seja o nome, porque a Michelle poderia ser um bom nome para vice ou para senadora no Distrito Federal, mas não mostra capacidade, maturidade, nem desejo de encampar a candidatura presidencial. Então o nome que sobraria seria o do Flávio Bolsonaro, que a gente tem escutado nos últimos tempos em Brasília, que o clã Bolsonaro não queria lançar o Flávio por conta do passivo dele, com a história das rachadinhas, Queiroz, loja de chocolate. Ele preferia uma eleição garantida, uma reeleição garantida ao Senado no Rio de Janeiro. Mas nessa situação onde o próprio irmão Eduardo deu um tiro no pé, talvez ele tenha que ir para o sacrifício, com o risco de que essas histórias voltem a ocupar as cenas e as manchetes dos jornais. O pai condenado como líder de organização criminosa e golpista, o irmão traidor da pátria, e ele tendo que se justificar com essa quantidade de, desses esqueletos que ele tem no armário, isso só tende a aumentar ainda mais a rejeição, mas dividiria o campo da direita. E termino com o risco, nesse cenário, num eventual cenário polarizado, como a Carla comentou, entre Tarcísio e Flávio, abrir hipótese para um outsider à la Pablo Marçal, como a gente viu na eleição de São Paulo. Ou seja, pode ser um cenário, inclusive, essa fragmentação pode ser um risco para a direita institucional ver aparecer e vir de fora um nome de fora da política que poderia hegemonizar o campo antilulista, antipetista. Então o jogo está muito aberto ainda, Leandro. Veremos aí nos próximos meses.